Tem uma coisa essencial na psicoterapia e no tratamento contra o vício em conteúdo adulto, que muita gente nunca ouviu falar desse jeito que eu vou trazer aqui. Então fique até o final desse vídeo, porque eu vou entregar um conteúdo riquíssimo sobre esse assunto, que vai ampliar sua compreensão sobre o tema. Primeiramente, é bom você saber que todo sintoma psicológico é uma linguagem. O que que isso quer dizer? Não surge do nada. Digamos que aparece para comunicar algo que não conseguiu ser vivido, nomeado, integrado na vida concreta da pessoa. Então, o sintoma é essa expressão da linguagem nesse aspecto. E quando a gente fala aqui sobre compulsões, vícios, especificamente o vício em conteúdo adulto, que é top, o tópico principal aqui do vídeo, o erro mais comum é você tratar o comportamento como se fosse a causa do problema. Mas na clínica, na terapia, a gente percebe que quase nunca é. Na maioria das vezes, ele é um efeito. Então, se tenta eliminar o ato, mas não se toca na raiz psíquica que sustenta aquilo, entende? Então, o sintoma que aparece na sua vida na forma difícil, né, como se fosse um sintoma de uma gripe, apenas muda de forma, né? Se você não trabalhar a raiz, vai mudar de forma, você vai buscar uma outra compulsão, você vai se destruir de outra maneira. Então, existe uma essência que você precisa buscar, sabe? E o processo terapêutico ajuda nesse sentido. Tem um psicólogo austríaco chamado Alfred Adler, e ele ajuda bastante a entender isso, né? Quando ele fala do chamado complexo de inferioridade. Guarde bem esse termo, complexo de inferioridade, tem muita relação com o vício. Mas ele traz isso, pessoal, não no sentido simplista de alguém que se sente menor, né? Ah, a pessoa se sente inferior. Muitas vezes é justamente o contrário. É alguém que ainda não se tornou aquilo que poderia ser. Esse é o grande ponto, né. Então quando você aí, do outro lado da tela, não consegue agir no mundo real, o que que acontece? Você busca um vício, né, você não consegue sustentar um esforço, lidar com a frustração, ou até mesmo construir algo concreto na sua vida, né. O desejo não desaparece. Digamos que ele sempre está migrando, né, para algum canto, né. Então, diante dessa realidade de não conseguir o que você poderia ser, esse desejo vai para a fantasia. "Ah, André, por que a fantasia?" Eh, porque é algo que você tem controle, né. Então, o conteúdo adulto entra como um atalho psíquico que você constrói, quase como uma solução que você improvisa ali na hora, né. Digamos assim, você pensa da seguinte maneira: "Ah, já que eu não consigo ser potente na vida real, aqui pelo menos eu posso sentir isso, eu posso sentir alguma coisa. Eu posso exercer esse controle que eu não tenho na minha vida", né. Então esse movimento aqui psicológico, pessoal, costuma se agravar em histórias de infância muito protegida, né, com excesso de conforto, com poucos desafios reais. Pô, se a gente pegar um camponês do século passado, quantas experiências amargas esse camponês teve? Ele não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, o conforto que a gente tem hoje. Muitas das vezes perdeu familiares na guerra, experienciou um verdadeiro inferno, sabe? E hoje a gente tem tudo isso de conforto. Então nosso cérebro foi se condicionando ao conforto, ao fácil. E isso é uma grande cilada, porque quando tudo é facilitado, você não descobre a sua própria força.
E quem não descobre a própria força, passa a viver com medo da vida. Tudo é muito gigante, né. Então o grande paradoxo disso que eu estou trazendo é o seguinte: o excesso de conforto vai gerando em você uma fragilidade psíquica muito grande. E a realidade concreta da vida começa a parecer pesada demais sobre os seus ombros. Então você passa a evitar a qualquer custo a vida, buscando um refúgio destrutivo na fantasia, na tela, na imaginação, entende? Então, por isso que uma parte fundamental, de qualquer processo terapêutico, de tratamento que você buscar nesse sentido, passa por essa compreensão. Não é um discurso sofisticado, mas a reconexão com a sua experiência concreta da sua própria capacidade interior, sabe. Então, antes de qualquer elaboração mais profunda, você precisa sentir algo muito fundamental, que é o seguinte: "Ah, eu sou capaz de fazer algo difícil e concluir essa tarefa", né, ainda que seja um pequeno passo todos os dias. Então tarefas desconfortáveis, tarefas reais, práticas, tudo aquilo que é sustentável, como fazer um trabalho difícil, aprender algo concreto, você assumir aí na sua vida uma nova responsabilidade. Isso tem um efeito terapêutico enorme, que é profundo na sua vida, porque vai te devolver a experiência de potência real que você tem diante da sua própria consciência, diante da sua própria capacidade, né. Mas o processo terapêutico não para por aí, né, existe um segundo movimento que é muito importante também que eu quero trazer nesse vídeo. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreva, porque isso ajuda muito o conteúdo aqui e fique até o final. Depois que você descobre que você é capaz, você precisa aprender que você não precisa provar nada, né. Então aqui entra uma camada mais profunda da sua recuperação, né. A ideia de que o seu valor enquanto sujeito, enquanto humano, não está apenas na força, no desempenho ou na sua eficiência, nisso que você faz, nessas tarefas que eu falei anteriormente, que são difíceis, que você precisa mostrar para você aquilo que você pode ser, né, mas também na sua capacidade de amar e de sustentar a verdade sobre você mesmo enquanto você está fazendo isso. Porque se você tiver uma potência em algo, sem uma verdade substancial naquilo que você faz, isso vai te levar à soberba, né, à prepotência. Mas a verdade sem essa potência, por sua vez, também leva à impotência, né. Então, um processo de tratamento saudável em qualquer adicção sustenta essas 2 dimensões ao mesmo tempo, entende? E, no fundo, toda psicopatologia, ou seja, um processo de adoecimento da sua mente, compartilha uma raiz que é comum, sabe. O que que seria isso? Um afastamento da sua verdade interior, né. Então sempre que você está aí negando o que você sente, o que você percebe, o que você deseja, o que você pensa, você cria uma cisão interna, né. Então essa mentira que é vivida por você de uma maneira repetida, acaba se transformando em um sintoma, né, como se fosse uma gripe, você tem um sintoma, o vício é um sintoma de uma causa mais profunda. E a verdade ela não humilha, né, a verdade interior organiza, né, então você ser fiel à sua verdade, à sua própria experiência, é essencial, sem máscaras, sem um processo de autoengano. Isso é o fundamento de qualquer processo terapêutico. Você ser sincero em relação a você mesmo, em relação aos outros, não mascarar o que você está vivendo. Você precisa viver a verdade.
nesse sentido, a sua verdade interna. Então, em essência, o seu tratamento é um caminho de retorno à realidade. É como se você estivesse se reconciliando com a sua própria força, entende? E é também um processo de coragem para viver na verdade, naquilo que é difícil, naquilo que vai te pôr à prova, né? E também há um momento, eh, nesse processo de recuperação que quase todo mundo estranha, que é aquela empolgação inicial, né? Essa empolgação inicial sempre acaba. Eu vejo muitos pacientes, muitos casos que a pessoa até inicia esse processo de autoconhecimento, ou você aí que está lutando contra isso, você tem aquela empolgação inicial, mas você não tem mais um clima emocional elevado que sustente aquilo, né? Não tem mais novidade, né? Você começa a pensar o seguinte: "Ah, hoje eu não queria ir para terapia. Hoje eu não quero fazer aquela tarefa difícil", né? Então isso não é bem um ter feito no processo, né? Isso é a terapia, isso é a sua recuperação, né? É quando esse trabalho deixa de ser um encantamento emocional e passa a ser formação na sua própria estrutura, sabe? Então, um exemplo simples para você compreender bem isso que eu estou falando, aqui nesse vídeo, é o Teorema de Pitágoras, né? Eu vou trazer um pouco a matemática aqui. Não é uma opinião, sabe? O, Esse teorema descreve uma forma que rege a realidade daquele triângulo, não é, que é apresentado nesse teorema. A ideia não é você entender, esse teorema é só a título de exemplificação que eu estou trazendo aqui. A ideia de que, independentemente de alguém ter escrito aquilo num papel, é esse aspecto que aquilo descreve a forma que se rege a realidade, né? Então, é um teorema que explica a realidade através de um teorema, né? Através de uma ideia teórica, né? Independente de ter sido escrito em um papel, de ser uma teoria, entende? Então, a ideia aqui é que mesmo que ninguém tivesse descoberto essa relação, né, que Pitágoras descobriu, ela já existia como uma possibilidade, entende? Então, o que isso quer dizer? Isso mostra que a realidade é muito mais ampla do que aquilo que é apenas materialmente visível por você. Então, existe algo mais profundo que você não vê, assim como as ondas, de um Wi-Fi, né? Você não vê, mas existe. Sabe, então a gente vive, pessoal, em uma época que trata tudo como se fosse somente um objeto, sabe? Como se o mundo fosse mútuo e sem profundidade espiritual alguma, sabe? Então, quando essa percepção se perde, você começa a olhar para o próprio corpo e vê apenas o corpo, né? Você olha para o outro, com uma mulher na rua, e vê apenas uma função, um objeto a ser servido por você, a ser absorvido por você. Você não percebe a essência, você não percebe que aquela mulher poderia ser a sua irmã, poderia ser a sua mãe, sabe? E quem entende isso, entende também o núcleo do problema do conteúdo adulto, né? O conteúdo adulto, e qualquer adicção, não é o excesso de desejo, é a perda de percepção de sentido, entende? Então é você olhar para o corpo e enxergar somente a matéria, sem uma finalidade, né? Qual é a sua finalidade enquanto sujeito? Você não enxerga a presença, você não enxerga vínculo, né? Por isso que não adianta tentar você tratar o vício oferecendo mais estímulo, mais prazer, mais técnica. É como se você tentasse curar uma adicção em jogo oferecendo dinheiro, entende? Então o problema não está no objeto, mas na ruptura com um sentido que você não está percebendo na sua vida, de uma maneira mais profunda também.
sabe. Então eu, enquanto terapeuta, se eu não perceber isso, eu vou passar a te tratar como se você fosse apenas aquilo que aparece ali, diante de mim. Um diagnóstico, um transtorno, um cara que tá aí no vício, sabe. Vou te limitar a um comportamento, mas você, enquanto ser humano, você não cabe nisso, você precisa entender isso, você não cabe apenas no vício, você não é o vício, você é aquilo que te torna único. Então você não está terminado por si mesmo nisso, a sua história não está limitada a isso, né. Então, o tratamento verdadeiro não é dizer a você, aqui, que está me assistindo, quem você deve ser, mas eu abrir o seu horizonte das possibilidades que você tem na sua vida, de ajudar você a enxergar que você é muito maior do que o sintoma, sabe. E muitas vezes, antes de qualquer técnica, é preciso que você entenda a necessidade de enxergar de novo, a recuperar o espanto, a perceber que a vida não é só matéria, você precisa ter um certo encantamento, um certo espanto diante da realidade, diante do mistério, se fascinar, buscar se aprofundar em si mesmo e na vida. A filosofia, o estoicismo surge aí como uma grande ferramenta nesse sentido, vários vídeos sobre esse aspecto do estoicismo, da filosofia, sabe. Perceba que você não é só matéria, você não é somente impulso, nem só sofrimento, né. Porque grande parte do sofrimento que chega até mim em terapia é infrado por uma visão estreita da realidade, né. Quando você se limita a isso, mas quando você amplia esse olhar, esse sofrimento que você está sentindo perde força, né. Então, para finalizar aqui o vídeo, né, que já está indo aqui para 20 minutos, o vício é quase sempre uma tentativa desesperada do seu coração de você criar um paraíso artificial onde não exista dor, limite, frustração, né? Mas esse lugar não existe, né? E quanto mais você tentar construí-lo, mais você se fecha dentro da sua própria cabeça e nada avança, né. Então, o tratamento é você não eliminar o sofrimento a qualquer custo, mas você educar o seu desejo, é você recolocar a pessoa, que você é verdadeiramente em contato com a realidade, com o tempo, com o limite, com a sua verdade. Porque no final das contas, pessoal, você não quer apenas prazer, você é muito mais do que isso. Você quer um sentido, né? E quando esse sentido voltar para sua vida, essa adicção vai perder força. Não por uma mera repressão, eu estou aqui com tantos dias no NoFap. Não, mas porque aquilo deixa de ser necessário, vai perder o sentido, vai perder a importância, sabe? Então o vício é um ato de rebeldia diante daquilo que gera impotência na sua vida, sabe. Então se você quiser esse aprofundamento, se você quer que eu pegue na sua mão e te conduza nesse processo, nas áreas da sua vida, acompanhe a sua história, porque tem muitas camadas, né, isso que eu estou trazendo aqui, aspectos da sua infância, aspectos a serem investigados também, né, um planejamento estrutural de hábitos, de tarefas difíceis que você precisa. Se você quiser esse aprofundamento, você tem 2 opções: o processo terapêutico comigo, né, vou deixar o link aqui na descrição, ou a comunidade Despertar, né, que eu coloco vários vídeos lá atualizados, mais de 80 aulas, tem livros, tem técnicas, exercícios em PDF, para te ajudar nesse processo de acolhimento, né, eu posso estar respondendo dúvidas também, inclusive o processo terapêutico também, além da terapia em si, eu ofereço acompanhamento diante de alguma crise que você tenha na semana. Então, você precisa também disso, né, porque tudo isso que eu trouxe aqui, é muita aquela sensação: "Ah, eu vou conseguir sozinho, com a própria força", mas foram anos nisso, sabe. Não enfrente isso só.
sabe. Eu estudo isso faz tempo, né, eh, eu tô entregando ouro aqui, poucos se entregam o que eu te entreguei nesse vídeo. Mas você precisa ter essa estrutura inicial, mas ter esse processo, certo? Então conte comigo nesse processo, se inscreva no canal aqui, deixe o seu like, comente aqui embaixo, mesmo que seja uma palavra, né. Se você chegou até o final desse vídeo, comente aqui embaixo, diz que assistiu tudo, né, porque isso separa os meninos dos homens. Se você chegou até aqui, é prova que você tá realmente com sangue nos olhos para fazer acontecer a sua recuperação. E isso é muito importante. Você está em um passo que poucos chegam, né, porque muitos nem reconhecem aí, inclusive tem terapeuta até passando pano pra esse problema. Comigo não. Comigo você vai ter um companheiro ali, um profissional que vai te ajudar nesse processo, certo? Então é isso pessoal, até o próximo vídeo.